Fala galera, bem-vindos aqui ao nosso podcast Lembrete Racional, podcast com maior profundidade em artigos acadêmicos relacionados ao mercado financeiro. Temos aqui o objetivo de ensinar e ajudar as pessoas a terem clarezas sobre o que é ser racional no mercado financeiro e tomar decisões baseadas em estudos acadêmicos que comprovam a efetividade das coisas ou revelam alguma luz sobre alguns temas polêmicos do mercado financeiro. E no episódio de hoje, a gente vai falar realmente se existe a possibilidade de se fazer timing de mercado, que é o famoso comprar na baixa e vender na alta. Eu sou Ulisses Dias, sou analista CNPI, sou mestre em finanças, tenho mais de 20 anos de experiência na renda variável e muito grato por ter mais de 43 mil alunos aqui nesse ambiente online. Estou ao lado aqui dessa grande fera, pessoa que eu tenho muito carinho, que me ensina muito, o gestor Christian Washburger. Fala, Uli, bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Lembrete Racional. Como o Uli bem disse, o objetivo desse projeto é que a gente pegue artigos acadêmicos, tudo aquilo que tem de melhor no meio das finanças, e converta isso numa linguagem simples para que o iniciante, quem está no nível intermediário e também está no avançado, consiga agregar na sua abordagem de investimentos através de tudo isso que a gente integra aqui no Lembrete Racional. Então, hoje a gente vai falar de um tema que gera certa polêmica, né? Porque tem um grupo de investidores que acredita que é possível fazer o timing de mercado bem feito e ter sucesso no longo prazo, e tem outros investidores, um outro grupo, que acredita que o timing de mercado é um besterol, né? Que não deveria ser um objetivo dos investidores, que você deveria estar sempre exposto ao mercado, seguindo uma abordagem diversificada de investimentos. Então, tenho certeza que esse episódio aí vai agregar demais tanto para nós, para mim e para o Uli, mas também para quem está assistindo aí a gente. Perfeito. Então, antes da gente começar a discutir esse assunto, gente, vamos primeiro entender como as doutrinas do mercado financeiro abordam isso. E a gente sempre vai usar como referência que a gente já falou aqui nos episódios, por isso que é tão importante que você renove aqui e veja mais de uma vez os episódios, porque a gente está fazendo aqui um trabalho realmente que é conectado um episódio ao outro. Não tem como a gente dissociar, por mais que a gente tente. Então, quando a gente está falando do portfolio selection lá do Harry Markowitz, a gente está partindo da premissa que existe uma curva de distribuição de retornos que ela é normal. Implícito nisso está a premissa de que o investidor ele não tem preferência entre ganhar e perder dinheiro. O risco de uma carteira é diretamente relacionado à variância desse portfólio. E a partir disso, esse investidor ele está diversificado. Esse investidor ele não consegue mover o mercado através da sua própria interação com ele. E outra coisa importante também é que o risco de um ativo está intimamente relacionado a como ele se relaciona com os outros ativos dessa carteira. Entendido isso, no meu entendimento, e eu até quero saber se essa também é a interpretação do Christian, não adianta a gente fazer time, porque dentro desse portfólio diversificado, onde as correlações a gente busca que elas sejam perto de zero, ou seja, sejam independentes. Se um ativo ele estiver em alta e outro estiver em baixa, quando a gente determina pesos fixos para essa carteira, e vamos aqui botar algo muito simples, né? Vamos falar que a gente vai ter 25% em renda fixa Brasil, 25% em renda fixa americana, 25% em renda variável Brasil e 25% em renda variável americana. Ao longo do tempo, e conforme a volatilidade do mercado vai aparecendo, se eu comprar algo caro e algo barato, aquilo vai dar a oportunidade de eu, ao ajustar esses pesos, comprar na baixa e vender na alta dentro dessas médias diversificadas, porque cada classe ela também estará pulverizada e diversificada o máximo possível, de maneira racional. Então, isso faz com que não importe muito o tempo que eu vou comprar e nem o preço que eu vou comprar. O que vai importar é o risco que eu vou me expor. Então, nesse meu entendimento, não faz sentido a gente deixar de investir em algum momento dentro desse portfólio diversificado, porque a gente acha que está caro ou barato.
E, na verdade, esse é o grande risco. Você ficar fora do mercado achando que está caro ou barato. O que que você acha disso, Christian? Concordo plenamente. Eu falo que quando você tem um portfólio que ele é diversificado, essa preocupação do timing do mercado, ela deixa de ser relevante. A gente trabalha, né, com níveis de diversificação. A primeira delas é a diversificação em classes de ativos. Então, ter renda fixa, ter ações. E a gente também tem um outro tipo de diversificação, que é a diversificação entre fatores de investimento. Então, por exemplo, né, a gente já falou muito de fator momento e de fator valor. A gente percebe que em momentos de queda do mercado, existem fatores que performam melhor do que outros. Então, o fator momentum, principalmente se a gente estiver trabalhando, né, do momentum de série temporal, que é você seguir as tendências, tem uma vasta, série de artigos mostrando de que o momentum de série temporal, que é o trend following, ele performa bem em períodos de crise do mercado. Então, quando você tem essa diversificação entre fatores, de um lado você tem fator valor, que você vai estar sempre comprado em um grupo de empresas baratas, e do outro lado você tem uma estratégia de momentum, uma acaba contrabalanceando a outra. Então, você tem ganhos de diversificação. O timing de mercado, ele é tão atrativo porque, olhando em retrospectiva, parece muito fácil. Ah, eu vou vender bolsa em fevereiro de 2020 e vou recomprar em 20 de março. Parece muito fácil, olhando para os dados passados, ter feito isso. Até mesmo, né, os investidores mais racionais, eles, em algum momento, vão se pegar pensando se deveriam vender parte das suas ações ou então adiar a compra de novos ativos, devido à volatilidade esperada para o mercado ou a notícias de preços recordes, né? Principalmente quando a gente está com a bolsa renovando máximas, as pessoas começam a pensar, pô, será que eu vou comprar ou esperar cair? Aí quando cai o negócio, a bolsa está caindo, vai cair mais, vou esperar um pouquinho mais. Aí o reflexo é que tem muita gente que fica sentada em cima do dinheiro. E no longo prazo, o maior risco é a inflação. Eu já mencionei isso aqui antes. Então a gente tem que saber assumir risco. A gente vai ser remunerado com base nos riscos que a gente assume. A gente vai investir de forma diversificada, mas mesmo a diversificação não vai eliminar todos os riscos. Porque se a gente eliminasse todos os riscos, a gente não teria retorno para coletar do mercado. Então essas pessoas que acreditam que podem fazer o timing de mercado bem feito, e uma vez ela acerta, né? Acerta o timing, aí ela pensa que vai acertar sempre. Aí eu dou aquela analogia, acho que até o Willis já citou uma vez. Se você atravessar a rua com os olhos vendados e não for atropelado, ok, foi um resultado bacana. Mas o processo, ele não foi o adequado. Aí tem que saber diferenciar sorte de habilidade. E vai ter muito viés de confirmação nisso, né? Aí uma coisa é o timing de mercado. Outra coisa é gerenciamento de risco. É importante diferenciar essas coisas. O timing de mercado é sobre fazer previsão. O gerenciamento de risco é sobre você estar preparado para qualquer cenário. O timing, ele vai partir do princípio que você sabe o momento exato de entrar e de sair do mercado. Aí a gestão de riscos, ela parte do princípio que não sabemos o que vai acontecer no futuro. O timing é para quem acha que é mais resiliente do que o mercado. A gestão de riscos, ela vai ser para quem sabe que não é mais resiliente do que o mercado e quer estar exposto numa posição de humildade perante ao mercado, né? Muito bem. Dentro desse entendimento também, acho que seria muito oportuno a gente explicar que existe uma coisa chamada alfa. O que que é o alfa, gente? É o retorno excedente ao risco comparado à média. Então, infelizmente, quando a gente está falando de fundos ativos, de ações, normalmente o benchmark desse fundo é o Ibovespa. E aí, se eu, como gestor, quero ganhar uma performance de 20% sobre esse fundo, qual que é a minha lógica? Eu vou correr mais riscos do que o Ibovespa e, a partir disso aí, eu vou ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque não está sendo medido ali se o meu retorno ajustado ao risco em comparação ao Ibovespa foi melhor. Então, quando a gente está falando de uma gestão que vale a pena, é uma gestão que tem um retorno ajustado ao risco melhor do que o benchmark. E o objetivo das finanças acadêmicas, racionais, é eliminar qualquer tipo de alfa. Por quê? O objetivo dos pesquisadores é conseguir explicar qualquer tipo de retorno. Perfeito? Vou pegar esse gancho e vou falar sobre algo que acontece dentro do nosso ecossistema da Master Business.
Lá a gente tem uma carteira recomendada americana. E aí, semana passada, o Christian estava atendendo um cliente nosso, e aí a gente chegou à conclusão que essa carteira ela teve um retorno de 165% nos últimos 10 anos, se eu não me engano. Enquanto o SP500, através de um ETF, que seria o SPY ou IVV, teve um retorno de 225% nesse mesmo período. Primeira coisa que eu falei, o retorno absoluto foi maior do SP500. Só que o beta dessa carteira é atualmente, né, normalmente 0,51. Ou seja, a volatilidade dessa carteira é muito menor. Ou seja, provavelmente o retorno ajustado ao risco dessa carteira foi muito positivo. E muitos investidores, eles não têm a sofisticação de enxergar dessa forma qual que foi a performance do seu investimento. E nesse processo é importante que você que é gestor profissional de recursos, você que é consultor, você que presta algum tipo de serviço ao investidor que não tem esse conhecimento, deixar claro isso. Porque o meu objetivo dentro da Master Business, com a orientação que eu dou para os meus alunos, mentorados, é exatamente da gente ter uma visão conservadora dos investimentos. Eu não quero assumir o risco de ter uma queda de 50% no mercado e eu ver o patrimônio dos meus clientes cair 50%. Não é esse jogo que eu quero jogar. Eu quero jogar um jogo de preservação de capital com segurança e conseguir com isso um retorno ajustado a esse risco muito adequado. Qual Quando que a é a gente sua falou aqui, visão quando você dá consultoria para os teus clientes, ô Christian? em relação a isso que você acabou de mencionar, Uli, em relação ao beta baixo, quando a gente falou daquele episódio da anomalia do beta baixo, eu lembro que eu mencionei que as estratégias de baixa volatilidade, de comprar ações de beta baixo, elas performam acima do mercado no longo prazo, mas elas vão passar por longos períodos onde o retorno vai ser abaixo do benchmark do mercado, porque o mercado ele vai subir na maior parte do tempo, e nesses momentos de alta, a carteira tende a ficar atrás. Mas o que vai impactar no longo prazo é o quanto essa carteira vai proteger as quedas. Como ela tem um risco muito menor, quando tiver uma grande crise no mercado, a expectativa é que ela caia muito menos. Aí existe aquela frase: o melhor ataque no mercado financeiro é a defesa. Você não estar, né, com um risco tão alto nesses momentos de queda vai permitir que a sua carteira ela caia muito menos, depois precisa subir muito menos para voltar ao patamar anterior. Então, estar menos exposto a essas grandes quedas é algo importante quando a gente está tratando aí de retornos de longo prazo, e por isso que essa estratégia de baixa volatilidade ela é vencedora, embora seja, né, desafiadora de ser implementada na prática. Eu até mencionei que muitos hedge funds vão contra a anomalia beta baixo, eles procuram ativos de beta alto, porque esses ativos eles vão performar acima do mercado, um bull market, e assim eles conseguem ganhar a taxa de performance. Aí, em relação como que a gente trabalha isso juntamente dos clientes, né? A gente sempre vai analisar o perfil de cada um, de cada investidor, né? Para elaborar uma alocação. Então, eu trabalho, tem uma diversificação entre classes e uma diversificação entre fatores de investimento. Então, a gente compreende que a gente trabalha com probabilidades dentro do mercado. E conforme maior for o horizonte de tempo, né, maior será a probabilidade que a gente tenha retornos positivos. E eu falo, né, risco para mim nos investimentos é drawdown. A gente não ter uma queda muito grande no nosso patrimônio, né? Porque quando tem uma queda de 50%, para voltar ao patamar anterior tem que subir 100%. Então, essa diversificação entre fatores, né? Diversificação entre classes vai permitir que a carteira ela tenha uma resiliência muito maior ao longo do tempo. Perfeito. E aí, um primeiro conceito que eu quero dar para vocês é que, assumindo que o CAPM está correto, que é o Capital Asset Pricing Model, e aí a gente vai ter que voltar nos episódios anteriores, né? Markowitz permitiu que o William Sharpe construísse o CAPM, e a partir disso a gente tem a fórmula de Jensen. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a fórmula de Jensen. O que é esse alfa, né? É o retorno realizado do investimento menos a renda fixa mais o beta
dessa carteira, desse portfólio, vezes o prêmio de risco do mercado. Então, é exatamente isso que a gente vai entender como alfa, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente vai entender como alfa. E dentro desse processo, a gente consegue ver em alguns artigos acadêmicos, eu sei que sempre vai ter alguém aqui que é doutor, que estudou muito, vai falar assim, olha, num artigo acadêmico você consegue provar o que você quiser a partir de manipulação de dados. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui porque não é o escopo do programa, tá, gente? Então, aqui, nesse artigo do Michael Brands, do Federico Nucera e do Giorgio Valente, a pergunta é, can hedge funds time the market? E vamos entender que hedge funds aqui no Brasil seriam os fundos multimercado, tá? Então, a gente vê, ele fala aqui que a gente vê um retorno ajustado ao risco de 4 a 5,5% desses hedge funds. Então, sim, existe uma habilidade desses fundos de hedge, de risco, de baterem o mercado. Só que isso não existe em toda a indústria. Vamos lembrar que existem pessoas muito competentes e pessoas que não são tão competentes. Uma outra armadilha também é o seguinte: um fundo, quando ele é pequeno, ele tem mais habilidade de performar acima do mercado, ou seja, gerar alfa. Conforme ele vai ficando famoso, que todo mundo vê que aquele gestor é bom, ele recebe muito dinheiro e, a partir disso, ele não tem mais matéria-prima o suficiente para gerar esse retorno acima da média. Ou seja, olhar para trás na hora de escolher um fundo, apesar da gente aqui ter um posicionamento de não investir em fundo, é uma das piores maneiras de você fazer isso. Correto, Cris? Exatamente. E tem algo também que é importante, que é o seguinte: não adianta eu conseguir bater o mercado em termos nominais se após os custos eu não tenho esse rendimento acima do mercado. Então, os custos ele também têm um papel que é importante e que deve ser analisado. É porque não adianta eu ficar movimentando demais, ter uma estratégia que ela é fantástica se o custo de implementação dela é muito alto. Porque aí essa vantagem que eu tenho em relação ao mercado ela é eliminada após os custos. Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que a gente lê muito livro, quem gosta mais de ler livro, sobre os problemas dos excessos de custos de transação. Então, lá na década de 70, início da década de 80, década de 60, uma corretagem era coisa de 50, US$ 100. Com a informatização do mercado financeiro, esses custos de transação ligados à corretagem diminuíram de forma dramática. Então, muita gente está usando argumento de livro da década de 60, 70, início da década de 80, e não tem evidência clara do que tem acontecido na década atual. Uma crítica que eu vejo é que tem muitos artigos que testam estratégias onde tem operações short ali. E quando você tem operações short, você tem o custo do aluguel. E muitas vezes o artigo ele não está considerando esse custo que existe na vida real. Nos ativos líquidos a gente tem uma boa disponibilidade de aluguel, então esse custo ele não é tão relevante. Agora, em ativos menos líquidos, né, nas small caps e ativos de médio tamanho, né, essa disponibilidade de aluguel já não é tão grande. Então, esse é um fator também relevante, né, que muitas pessoas argumentam. Beleza. Um outro artigo que eu quero trazer aqui para vocês, e esse artigo ele é de 2007, é o artigo do Market Time Hedge Funds, Time the Market. Esse artigo é do Yong Chen, do Bing Liang, ele é de 2007, é um jornal do Finanças e Análise Quantitativa. E aí a evidência que ele chega é que dentro de 221 fundos de market timing entre 94 e 2005, a gente viu uma habilidade superior desses fundos de identificarem retornos acima da média em mercados de queda, ou seja, bear markets, e também em mercados de maior volatilidade. Ou seja, quando o negócio está maluco,
É aí que a gente consegue diferenciar o profissional do investidor amador. Qual que é a realidade? A maioria do tempo o mercado está com baixa volatilidade. Ou seja, você está tranquilo. É como se a gente estivesse falando do Ayrton Senna piloto, né? Quando a pista estava seca, meio que equiparava a habilidade dos pilotos. Quando chovia, que ele mostrava quem ele era. E isso gera um viés na cabeça dos investidores muito perigoso, porque como eles estão, na maioria do tempo, num ambiente calmo, eles começam a construir um excesso de confiança com base nesses momentos. E aí, quando chega o problema, que a conta chega e ele entende que ele está nadando nu, como o Warren Buffett fala, né? O mercado ele sempre vai separar o joio do trigo em algum momento. Então, quando está tudo subindo, volatilidade baixa, é muito fácil ganhar dinheiro investindo em ações. É o que aconteceu aqui no Brasil entre 2016 e 2020. Qualquer ativo subia. Era muito simples ganhar dinheiro investindo em ações naquele momento. Só que em algum momento era esperado que o jogo ele virasse. Então, esses são os momentos onde a gente vai ter, né, a exclusão, onde vai ter esse jogo de eliminar os ruins e quem é resiliente, quem sabe o que está fazendo é que se mantém no jogo ao longo do tempo, né, e vai captar o recurso das pessoas que são apostadores, que não sabem o que estão fazendo no mercado. Quando a gente analisa a história, né, do mercado, a gente vai perceber que é evidente que períodos de preços mais altos das ações foram muitas vezes seguidos por retornos menores. Então, há, portanto, uma relação entre a avaliação atual do mercado e os retornos futuros. Quando as ações estão caras em relação ao passado, os retornos futuros tendem a ser mais baixos. Contudo, a verdadeira questão é se a gente pode usar essas informações para tomar decisões de investimento eficazes. Aí aqui eu vou trazer um artigo da AQR, que foi escrito pelo Cliff Asness, Market Timing Seen a Little, tá? Esse artigo, ele explora a complexidade e os desafios do timing de mercado, especialmente em relação à utilização de métricas de avaliação, como o Shiller Cape, que é a relação preço sobre lucro ajustada ciclicamente. Então, ele pega os lucros médios dos últimos 10 anos das empresas e ajusta isso pela inflação, tá? Então, ao contrário do preço sobre lucro tradicional, né, que pega os lucros de apenas um ano, o Shiller Cape, ele usa uma média dos lucros ajustados pela inflação dos últimos 10 anos. Aí isso suaviza as flutuações de curto prazo nos lucros, oferecendo uma visão mais estável e de longo prazo sobre a sobrevalorização ou subvalorização atual do mercado. Essa métrica ela é bastante utilizada para prever retornos futuros no mercado de ações. Então, quando o índice ele está alto, sugere que as ações estão caras em relação aos lucros históricos, indicando que os retornos futuros serão mais baixos. Por outro lado, um índice baixo pode sugerir que as ações estão baratas, indicando a possibilidade de retornos futuros mais altos. Aí os autores, eles construíram uma estratégia de timing de mercado, que ajustou o peso de ações dentro da carteira com base nessas avaliações do indicador. Eles testaram a estratégia entre 1900 a 2015 no mercado americano. Nessa amostra completa, de 1915, aliás, de 1900 até 2015, a estratégia de timing de mercado agregou valor aos retornos, mas teve desempenho inferior entre 1958 e 2015. O autor ele sugere que isso pode ser devido ao fato de que as ações ficaram mais ou menos baratas por longos períodos de tempo. Para ser mais exato, de 1900 até 1957, as ações geralmente estavam baratas em relação ao seu passado, resultando que a estratégia estava 100% investida em ações na maior parte desses anos. Já de 58 até 2015, as ações geralmente estavam caras em relação ao passado, resultando que a estratégia ficou subinvestida na maior parte desses anos. Aí a conclusão é que as avaliações elas podem subir ou descer por anos ou décadas, tornando difícil categorizar com confiança se o mercado atual está barato ou se ele está caro, sem uma calibração retrospectiva. Aí um outro desafio de usar sinais como o Shiller Cape
para acertar o timing de mercado, é que mesmo após um sinal sugerir que a gente está com o mercado caro, ainda podem ter novas altas. Isso é explicado pelo fator de momentum, né? Então, as ações que parecem estar caras podem continuar se valorizando. E você vender nesse momento significa que você está apostando contra o momentum, que é um fenômeno muito bem documentado dentro das finanças. Aí a AQR, o que ela propõe? Que ao invés de você tentar fazer grandes movimentos na sua carteira, através desses indicadores de avaliação de mercado, você faça ajustes na alocação de ativos de forma marginal, com base nas avaliações, sem realizar grandes movimentos, como, por exemplo, ficar fora do mercado, que pode comprometer o seu retorno de longo prazo ao não ficar exposto, né, a um mês onde o mercado dá uma porrada. Aí trazendo para a nossa realidade, né? Como ele já mencionou, a gente tem uma alocação entre classes. Tenho 50% ações, 50% renda fixa. Se as ações elas subirem, eu não vou ter mais 50%, eu vou ter 60% daqui a pouco. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu posso vender um pouco de ações e alocar para renda fixa para reequilibrar esse meu portfólio. E esse processo de rebalanceamento não é time de mercado. É só uma maneira de você manter a sua carteira alinhada ao perfil de risco que você declarou atrás. Porque se você colocou 50% em variável e 50% em renda fixa, o seu perfil é moderado. Quando o peso em renda variável saiu de 50 para 60, você já está mais para um moderado para um agressivo. Então, nesse momento, você faz um ajuste do seu portfólio, né, para ele ficar enquadrado novamente no perfil que você estabeleceu inicialmente. Tangenciando isso que você está falando, Christian, o autoconhecimento ele se mostra importante exatamente nesse momento, porque na nossa experiência aqui de lidar com milhares de alunos, a gente vê um comportamento muito comum, que é a pessoa ela mudar o seu perfil de risco conforme o mercado vai alterando as suas avaliações e a sua performance. Exato. Então, quando o mercado está pessimista, a pessoa ela quer ser conservadora. Quando o mercado ele está otimista e subindo muito, ele se arrepende de ser conservador e ele vira agressivo. Aí é exatamente a hora que o mercado, se ele tiver um retorno a médio e longo prazo, ele vai cair e essa pessoa vai ficar se sentindo mal e vai estar perdendo isso que é a consistência e o compromisso com o seu perfil de risco. Dentro desse Exatamente. processo aí, eu já fiz algumas contas relacionadas ao mercado brasileiro e esse rebalanceamento ele otimiza o retorno em cerca de 20%. Ou seja, se alguém teria 10% de retorno anual, aumentaria o seu retorno para 12% anual usando bem o rebalanceamento. Beleza? Agora, um outro assunto que eu vou falar tem a ver com um outro artigo chamado, do mesmo autor que eu mostrei anteriormente, que é o Charles Kao, Yang Chen, Bing Liang e o Andrew Lo. Tá? Can hedge funds time market liquidity? O que é esse assunto? E esse artigo é de 2012, ou seja, 5 anos depois desse artigo anterior que eu mostrei ali. O que a liquidez ela tem a ver com o mercado de renda variável e principalmente com os mercados de gestão de recursos ativos? Muitas vezes, o gestor de um fundo de ações ele precisa vender os seus ativos para pagar saques de clientes. E o cliente de fundo, ele costuma errar exatamente assim como o cliente, o investidor de ações. Ele compra a cota na alta e vende na baixa. Então, dentro desse processo, esse passivo, que é o dinheiro do cotista, ele acaba sendo um custo para esse gestor. Então, a gente tem as ações, vamos focar aqui em ações large caps e as small caps. As ações large caps, que têm uma liquidez maior, elas vão sofrer menos com essa oferta e demanda da compra ou da venda desses gestores para dar o dinheiro para o cotista quando ele pede para sacar na crise. Já as empresas small caps, elas sofrem muito mais com essa liquidez. Por quê? Num ambiente de crise,
a liquidez para as small caps seca. Ou seja, esse processo de oferta e demanda, e no caso aí, ele está ofertando ações no mercado, porque ele quer vender para pagar o cotista, isso acaba empurrando ainda mais as ações para baixo. E dentro desse processo, acaba se criando distorções no mercado, porque ele não está vendendo porque aquele ativo ele perdeu os fundamentos, e sim por uma questão fora mercado, que é ele ter uma obrigação para com o cotista. Tendo esse entendimento, é importante deixar claro para você que você é investidor de varejo, que não tem que prestar contas para ninguém a não ser para você mesmo, você tem uma vantagem competitiva. Por isso que ser um investidor de longo prazo e ter um passivo próprio, ou seja, ser dono do seu dinheiro, é uma grande vantagem competitiva que a gente tem e que muita gente não é ciente e não usa essa vantagem competitiva ao seu favor. Agora, num contexto maior, macroeconômico, a gente precisa entender que quando os juros americanos sobem, é muito mais agradável você ganhar 5% emprestando dinheiro para o governo americano do que assumindo riscos no mercado. Então, as taxas de juros dos Estados Unidos subirem ou caírem afeta a liquidez de todas as outras classes de ativo. Na margem, a gente pode falar aqui do Bitcoin. Conforme vai entrando liquidez nesse mercado, o Bitcoin vai explodindo, já que existe uma oferta limitada de moedas digitais. Não estou entrando aqui no mérito se Bitcoin é um ativo investível ou não, só o comportamento do preço. Aqui no Brasil, como a gente é um mercado marginal, a gente representa apenas 1,05% do mercado de equities global. Quando está sobrando dinheiro lá nos Estados Unidos, porque os gestores querem diversificar internacionalmente para diminuir a sua concentração de risco em ações e renda fixa americana, acaba entrando uma liquidez maior aqui. Quando essa liquidez entra no mercado, automaticamente gera uma demanda maior pelos nossos ativos e existe uma reprecificação para cima normalmente. Então é por isso que é importante essa pergunta. Can hedge funds time market liquidity? Porque precificar e gerar time na liquidez te dá uma possibilidade de operar o mercado melhor. E aí ele mostra que os mercados, os hedge funds do mercado que têm essa habilidade performam em 4 ou 5,5%, 4 a 5,5% anualmente, ajustado ao risco, esses outros fundos. E aí, você ter um fundo muito grande, isso é um custo e é um problema ainda maior, porque ele, como um verde da vida, tem um processo de entrar e sair caro das posições. Muitas vezes a gente vê discrepâncias, né, no preço dos ativos, tanto para alta quanto para baixa. E as pessoas perguntam por que que isso está acontecendo? E a gente tem que lembrar que tem personagens no mercado, né, que muitas vezes tem que vender um ativo sem querer ter que vender, mas ele é obrigado a vender. E assim como no mercado de alta, como está entrando muito dinheiro, ele tem que alocar esse recurso em algum lugar. Aí isso faz com que o preço das ações suba ainda mais, porque está entrando muito dinheiro ali. Aí, em relação ao investidor estrangeiro, né? O Brasil representa 1,5% do mercado de ações global, e o investidor estrangeiro, quando ele migra capital aqui para o Brasil, onde que ele vai priorizar colocar esse capital? Nas ações mais líquidas. Então, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Vale, são para essas empresas. Então, é normal que a gente veja no mercado de alta, inicialmente, que as ações large caps subam mais do que as small caps. As small caps, elas tendem a subir mais tarde, quando justamente os investidores de varejo começam a depositar novamente capital nos fundos de ações. Aí esses fundos, como eles precisam gerar performance, o que que eles vão comprar? Eles vão buscar priorizar a compra de small e mid caps, porque vão ser aqueles ativos que vão estar mais para trás em termos de preço, esperando que isso corrija nos próximos períodos. Foi o que aconteceu ali entre 2018 e 2019, onde a gente teve um movimento bem forte de alta das small caps. Muito bom. Hoje a gente vê, a partir de alguns ativos no mercado, você pode fazer uma relação entre o Small 11 e o BOVA 11, que o fator tamanho
ele está muito barato em relação ao fator mercado, que é medido pelo BOVA11, né? Tanto Aí, aqui quanto no mercado americano. perfeito. Outro artigo que eu trago aqui é de um brasileiro, do André Santos, do Hudson Torrent. Aqui, ó, até o artigo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu até vou mandar um e-mail para essa pessoa aqui. Qual que é a pergunta dele? Quando o Harry Markowitz encontra a análise técnica, será que isso pode gerar um portfólio melhor em relação a retorno e risco? Então, ele usa aqui principalmente média móvel para falar sobre isso, e ele encontra que sim, existe uma habilidade onde a gente consegue otimizar o retorno risco dos ativos a partir do momento que a gente mede a qualidade desse portfólio através da variância, né? Então, isso aqui é para a gente entender que sair daquelas ações perdedoras, e no episódio 16, Christian trouxe um artigo muito bom aqui sobre achar agulha no palheiro, só da gente sair de algumas bombas, empresas que vão gerar um retorno de menos 99%, 98%, isso já ajudaria a gente a melhorar a nossa relação de retorno e risco. E a partir disso, a gente usa a análise técnica para ter essa orientação. Vamos deixar claro aqui que na doutrina da variância como medida de risco, a gente tem uma outra doutrina que é a análise técnica. A análise técnica, ela seria parte da doutrina comportamental, aonde a gente está vendo nos gráficos e nos dados todas as informações disponíveis e existem vieses, existem padrões ali que a gente consegue ganhar dinheiro a partir disso. Correto, Cris? Exatamente. Um estudo que eu queria trazer aqui, Uli, é sobre o custo de você perder os dias de maior alta do mercado. Então, eu fiz aqui um estudo, vou compartilhar a minha planilha com vocês. Eu peguei dados do S&P 500 de 1994 até 2024, dados mais recentes, né? Então, aí a gente tem um universo de 30 anos. Então, eu fiz aqui a curva de capital, a pessoa que começou com US$ 1.000 lá em 1994, aí tem esse capital investido até hoje no mercado. Aqueles US$ 1.000 teriam se transformado em US$ 12.106, tá? Então, o retorno total ele foi de 1.110% nesse intervalo de tempo. Se a gente anualizar isso, né, gerou aí um retorno de 8,67% ao ano. Agora, se o investidor tivesse perdido, não tivesse exposto ao mercado no dia de maior alta, o retorno ele já teria caído para 985%, o que em termos anualizados, 8,27%. Ou seja, abriu mão aí de retorno já saiu de 8,67 para 8,27. Agora, sem os 5 dias de maior alta, o retorno ele cai para 665%, anualizando 7,02%. Comparando a quem esteve sempre exposto, foi 8,67. Então, isso aqui nos mostra que perder os dias de maior alta do mercado é uma fonte de risco quando a gente trata de retornos de longo prazo. Para obter os retornos de mercado, é essencial a gente permanecer investido. Então, a gente continua exposto ao mercado, mas sempre dentro de uma abordagem diversificada. Porque se caso o mercado ele cair forte, que é a preocupação que as pessoas têm, estando exposto, você vai conseguir contrabalancear isso com exposição em outras classes, que tenham correlações inversas, né, com o mercado. Muito bem. Muito bom isso aí, cara. Muito bom. Só para se aprofundar mais aqui nesse artigo do Markowitz, enquanto análise técnica, o que eles usaram aqui como análise técnica foram indicadores de tendência, basicamente, tá? Então, eles usaram o MACD, que é muito parecido com o cruzamento das médias móveis, o RSI, que é o IFR. Eles usaram também dois indicadores de volume, né? Que é o volume MACD e o volume OBV, On Balance Volume. Então, só para a gente chegar ainda mais à conclusão, e seguir a tendência tem se mostrado algo que ajusta de maneira mais técnica
o teu retorno ajustado ao risco. E eu quero bater nessa tecla, gente, porque a gente acaba tendo, na nossa percepção, que o principal erro do investidor de varejo é o excesso de concentração de portfólio e, derivado disso, vem um retorno ajustado ao risco menor, desculpa, ou seja, uma performance baixa em relação ao risco que é corrido. Isso só vai aparecer na crise quando a tua carteira cair 70%, 60%. E outra coisa que eu quero passar de experiência para vocês é que quando chegar essa crise onde a bolsa cair 50%, não fica olhando para ativos individuais na tua carteira. Veja o todo, correto? Esse é um erro muito comum, né? As pessoas se prendem a uma posição da carteira que está tendo ali um retorno negativo e não olha para o todo. Essa carteira diversificada, essa estrutura, né, que tem várias classes de ativos e fatores de investimento, ela é justamente para a gente não ter que se preocupar com o resultado de uma posição individual, e sim o portfólio como um todo, né? Exato. Mais algum ponto, Cris? Começar aqui a trazer o próximo ponto, que é o seguinte, né? Quando as pessoas elas têm um capital maior para investir, começa a se criar ainda mais essa preocupação. Ah, eu deveria colocar esse capital todo de uma vez só para trabalhar, ou eu deveria fracionar isso ao longo do tempo. Aí eu vou trazer aqui um artigo que foi escrito pela Vanguard em 2012, tá? Então esse artigo aqui ele faz justamente um teste para ver o que que foi melhor. Ah, é melhor eu comprar todo o meu capital de uma vez só, alocar ele de uma vez só, ou então fracionar isso ao longo do tempo. O mercado ele sempre vai parecer incerto, sempre vão existir razões que parecem muito lógicas para que a gente não aloque o capital todo de uma vez só. Então, a gente pode optar por alocar isso de uma vez só ou fracionar isso ao longo do tempo. E muita gente pergunta qual que é o impacto dessa decisão no portfólio. Então, nesse artigo aqui da Vanguard, eles fazem o seguinte questionamento: se uma instituição recebe 20 milhões de dólares para alocar, quais seriam as compensações a considerar entre investir esse capital imediatamente versus fazer o custo médio do investimento em dólares, né? O DCA, que a gente chama. Qual seria o impacto disso a longo prazo? E também o investidor individual, que recebe um lucro inesperado de 1 milhão. Ele pode tomar essa decisão de fracionar o capital ou alocar de uma vez só? O que que é melhor? Aí eles testaram esse investimento em montante único contra o fracionamento em períodos de 12 meses, de 1926 até 2011, no mercado americano, de 1976 a 2011 no Reino Unido e de 1984 a 2011 na Austrália. Aí eles descobrem que em ações, títulos de um portfólio diversificado, com 60% ações e 40% renda fixa, em todas as regiões geográficas testadas, o investimento em montante único superou esse fracionamento em aproximadamente 2/3 das vezes. Então, nas amostras de 12 meses, em 2/3 delas, o aporte único superou esse fracionamento. Quando se tem um horizonte de tempo longo e se investe de forma diversificada, esse momento de compra pouco importa, na minha visão. E é isso que eu busco passar para as pessoas. Quando a gente está no mercado de forma diversificada, muitas dessas preocupações de curto prazo, elas não são relevantes. Porque a gente justamente tem um horizonte de longo prazo e essa diversificação elimina esse risco. Muito bom, muito bom. Esse artigo aqui, para mim, foi o mais interessante dos que eu vou mostrar hoje, tá, gente? Ele é um artigo que chama-se Portfolio Management Using Long-Term RSI and Long-Term Momentum as the Only Criteria, do Troy Trentham. Ele é CMT, que é como se fosse um CFA da análise técnica. Então, gestão de portfólio usando o IFR e o momentum de longo prazo como único critério de geração de retorno, né? Então, basicamente, eles dividiram aqui o mercado em 8 setores e eles fizeram uns testes. Se, depois de cada trimestre, eu comprasse o setor que performou pior, qual seria o resultado? Depois, outro teste.
se eu comprasse os dois setores que performaram pior, ou seja, com pior IFR, qual que seria o resultado? Se eu comprasse os três setores com pior resultado e com pior IFR, qual seria o resultado? Aí depois fizeram o contrário. Depois do trimestre, eles concentravam nos três melhores setores, nos dois melhores setores ou no melhor setor em termos de desempenho. E a conclusão foi que concentrar a carteira usando IFR, quanto maior, melhor, nos setores que performaram melhor, e no caso, no setor que performou melhor, foi o que gerou os melhores resultados. Então, eu vou trazer aqui a tabela, e aí, é claro, os nossos alunos da Master Business vão receber esses artigos aqui junto, você vai poder ter a oportunidade de ler. Então, aqui foram os resultados, né? Então, a gente vê que quando a gente tem um setor, o retorno fica CAGR de 14,38%, o beta, quanto menor, melhor, e quanto menor o beta, e concentrado em um setor, melhor foi o Sharpe Ratio e melhor foi o Sortino Ratio. Ou seja, isso aqui é uma ótima ferramenta e muito fácil da gente fazer. E também quebra aquela crença de que aquilo que subiu muito vai cair. Na verdade, aquilo que subiu muito, o que tende a acontecer é que continue subindo. Ou seja, mais uma evidência de que surfar a tendência é o que vai gerar os melhores resultados. Exatamente. E o que tem por trás da estratégia é fator momento, que a gente tanto fala. A importância dele dentro de um portfólio, que ele vai te trazer diversificação, principalmente nesses momentos de incerteza do mercado, porque a correlação histórica dele com outros fatores, né, ela é levemente negativa e próxima a zero na média. Eu vou aproveitar que a gente está falando desse assunto aqui, Cris. Eu acho que isso aqui vai ser de proveito para alguma pessoa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu Profit. Então, a gente está vendo aqui o IVVB11, vou usar ele como artigo ativo. Já está aqui, olha só, isso aqui é o indicador explosivo. O IVVB11 ele está numa tendência desde o dia 14 de novembro de 2023, e ali ele está batendo a máxima agora. Depois de 202 dias, são 43% de retorno em reais, tá? Quando a gente vem aqui e insere o indicador, a gente pode botar o oscilador RSI, que é o IFR. Então, a gente vê aqui como colocar o IFR e a gente pode ajustar a parametrização do IFR. Eu gosto de botar ele em 14 períodos. Então, a gente vê aqui, ó, que o IFR ele vai de 100 a 0. E aí, um bom parâmetro é comprar o mercado quando o IFR está acima de 50 e está fora do mercado quando o IFR está abaixo de 50. Isso é uma fórmula que eu estou passando aí para vocês? Não. Isso aí é para você começar a entender só como que você olha esse indicador e esse parâmetro de mercado que a gente acabou de ver, que é muito benéfico, né? Eu desenvolvo aqui alguns modelos para seguir tendências em ações e muitas vezes eu uso o IFR como um filtro. Por exemplo, o ativo ele deu entrada pela Modia Móvel, pelo High-Low, pelo canal Keltner. Só que se a gente olhar o IFR, às vezes ele está lá no patamar de 45, 48. Então isso me indica uma tendência fraca. Então eu não faço essa entrada. Quando que eu vou fazer a entrada? Quando o ativo estiver dando entrada pelo high-low, média móvel, e o EFR também esteja no nível alto. Isso me indica que a tendência vai estar forte. Aí o impacto disso no longo prazo, né, no universo de 10 anos, que eu realizei o estudo, mostrou que criar esse filtro através do IFR, de comprar somente as ações que estão com o IFR acima do nível de 70, juntamente com o sinal de entrada, diminuiu muito o drawdown da estratégia, porque justamente criou esse filtro. Você não entrou em tendências que eram fracas e que acabaram não se confirmando posteriormente. E muita gente acredita que o IFR, né, ele é usado para reversão à média. Então, está acima de 65 é venda, está abaixo de 30 é compra. É o Eu aqui tenho uma contrário. visão justamente de usar o contrário. Exatamente. Vou mostrar aqui o último artigo do dia para mim, tá? A gente tem esse artigo aqui, ó,
Avoid Equity Bear Markets with a Market Time Strategy, de julho de 2023, que é do Radovan Vodjokov, que é o CEO e Head of Research da Quantpedia. Então, aqui ele usa um modelo que leva em consideração indicadores de análise técnica, macroeconômicos e alguns indicadores. Como assim? Um indicador aqui, eu não sei como é que traduz isso aqui, que é um leading indicator. Como é que seria? É um indicador assim, se você está vendo o salário dos arquitetos subir, isso quer dizer que está tendo uma demanda por projetos, e isso vai desembocar lá na frente numa maior atividade da construção, que vai indicar uma maior atividade econômica, né? Indicador antecedente, lembrei agora. Então, a ideia aqui, basicamente, seria quando a curva de juros de curto prazo ficar menor do que a de não, a de curto prazo ficar maior do que a de longo prazo, isso é inversão da curva de juros. Isso é um indicador de mercado de queda. Se o preço ficar abaixo da média móvel exponencial de 200 dias, isso seria um sinal de venda. E aqui ele tem alguns outros indicadores, como crescimento das vendas do varejo, produção industrial, iniciação de novas construções de casas. E ele fez isso entre 1927 e 2023. E aí mostra que esse tipo de estratégia gerou um retorno excedente de 6,59%. E o índice de Sharpe, que mede o retorno menos a renda fixa do período sobre a volatilidade, também mostrou. E cortou o drawdown. Tá? Então a gente precisa entender que quando essa pessoa ela faz esse tipo de estratégia, ela está diminuindo essa volatilidade porque ela vai ficar muito menos exposta no mercado no momento onde ele tem a maior volatilidade. Eu sugiro que, se você quiser testar algo parecido, seja não deixar de estar exposto à renda variável, mas baixe o beta da tua carteira quando você vê essa combinação de sinais aí que você está usando dentro desse modelo, né? Aproveitando que você falou da curva de juros, né? 2 episódios atrás, quando a gente tratou de carry trade, a gente começou falando da estrutura a termo da taxa de juros. Então, os títulos de longo prazo, eles tendem a oferecer um retorno maior do que os títulos de curto prazo. Então, essa é uma curva normal, né? E é frequentemente vista como um sinal de economia saudável. Já uma curva de juros invertida, por outro lado, ela é tipicamente vista como um sinal de recessão econômica iminente. E muita gente acha que usar isso pode ser um bom sinalizador de timing para o mercado de ações. Isso não significa que a curva de juros seja uma ferramenta de timing útil no mercado. Se a gente for olhar para a crise de 2008, por exemplo, a curva de juros nos Estados Unidos inverteu em fevereiro de 2006, o que foi seguido pelo S&P 500, tendo um retorno de 14,5% nos 12 meses seguintes. A curva de juros voltou a ter uma inclinação normal em junho de 2007, muito antes da grande crise, que iniciou lá em outubro de 2007 e foi até fevereiro de 2009. Ou seja, quem tentou temporizar o mercado com base na inversão inicial ficou de fora do período de alta, ou seja, abriu mão de retorno, e depois voltou antes do mercado ter a grande queda. Então, os dados eles mostram que as inversões na curva de juros, elas têm sim uma boa previsão sobre recessões, mas não é útil para você tomar decisões de alocação dos investimentos. Muito bem. Muito bem. Pesado essa conclusão aí, cara, para quem entendeu. Christian, eu acredito que, por mim, eu encerrei aqui. Você tem mais Eu algo também. para adicionar? Acho que era isso. Beleza. Cara, hoje eu não tenho livro para falar, não, sabia? Você tem algum livro para falar? Eu deixei um aqui no computador aberto para a gente indicar, que é este aqui, The Intelligent Asset Allocator, tá? Foi escrito pelo William Bernstein, tá? Então, um livro sobre alocação de ativos, bem interessante aí para quem quer se aprofundar cada vez mais nesse assunto.
Tá, então só porque você pegou um livro dele, eu vou pegar, vou pegar um livro de uma pessoa que tem um nome parecido, tá? Que é o livro Against the Gods. Against the Gods, que é do Peter Bernstein, não é do William, não. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele fala da história do risco. Esse livro aqui, ele é um must read, tá? Muito bom esse livro mesmo. Então, vale a pena ler, comprar. Against the Gods. E é isso. Galera, quero agradecer hoje a esse episódio maravilhoso. Quero agradecer o Christian. A gente. Eu estou muito feliz, cara, de fazer isso aqui. Tem sido É realmente um um prazer enorme, momento. aprendo demais. Tem sido um momento de crescimento fazer isso aqui contigo, Cris. E acho que a gente tem sedimentado cada vez mais para os nossos mentorados a importância de tomar decisões baseadas em artigos acadêmicos que já foram pesquisados. Pode parecer que as pessoas nunca pensaram as mesmas coisas que a gente, mas é bem complicado a gente achar um tema que já não fizeram pesquisas. E a gente vê esses trabalhos chegando a conclusões, e é por isso que a gente traz vários artigos para ver se existe uma confluência de conclusões. Isso é muito importante para que a gente possa continuar oferecendo recomendações e consultorias de alto valor e alta qualidade e alta assertividade para os nossos clientes. Fico por A aqui. gente a gente está afiando o machado, né, nesses encontros, pegando diferentes pontos de vista, diferentes artigos acadêmicos que muitas vezes não chegam nas mesmas conclusões, mas por não terem mesmas conclusões, que a gente cria esse debate, né, e encontra, faz o nosso direcionamento, né, dá a nossa visão em relação a esses sistemas tão complexos, muitas vezes, trazendo uma linguagem aí simples. É só o começo. Lembrete É só o Racional fica começo. por aqui. Um abraço. Tamo junto. Abraço.